A gente tem agorinha saindo também aqui a resposta do ministro Alexandre de Moraes àquele pedido da defesa de Bolsonaro depois da justificativa de que teria um pedido de prisão se ele não justificasse as cenas que a gente viu de Bolsonaro recentemente. Destaque agora então de que Moraes mantém as restrições a Bolsonaro e descartou a prisão preventiva no momento, até casando aqui com as análises que a gente tem visto de que isso conturbaria o cenário nessa questão das tarifas, nas discussões entre Brasil e Estados Unidos que a gente está tendo agora. Mas então temos a notícia de que Alexandre de Moraes descartou a prisão preventiva de Bolsonaro agora, como ele havia ameaçado depois de anunciar que Bolsonaro estaria descumprindo as medidas restritivas colocadas lá atrás, na outra sexta-feira, quando a gente viu a operação que colocou a tornozeleira eletrônica em Bolsonaro, a presença dele nas redes sociais, com os vídeos que foram divulgados por terceiros das cenas que foram criadas lá no Congresso com a presença de Bolsonaro. Houve essa discussão de se houve ou não o descumprimento das medidas, uma vez que Bolsonaro não poderia usar as redes sociais. Moraes explicou que a conta de terceiros, a divulgação de falas de Bolsonaro também seria um descumprimento, pediu a retratação do advogado de Bolsonaro e aí a gente estava agora na espera dessa tréplica de Moraes, que agora então descartou a prisão preventiva. A gente tem até aqui agora uma imagem da decisão de Moraes dizendo: efetivamente não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta, uma vez que as redes sociais do investigado Eduardo Nantes Bolsonaro foram utilizadas a favor de Jair Bolsonaro dentro do ilícito modus operandi já descrito. Entretanto, por se tratar de irregularidade isolada, sem notícias de outros descumprimentos até o momento, bem como das alegações da defesa de Jair Bolsonaro, da ausência de intenção de fazê-lo, como defendeu, inclusive, o advogado de Bolsonaro na resposta dele. Moraes segue dizendo que, tanto que vem observando rigorosamente as regras de recolhimento imposta, Bolsonaro, a gente lembra, disse que ia se permanecer calado até entender mais com clareza as definições das cautelares. Moraes, então, segue dizendo que deixa de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novo descumprimento, a conversão será imediata nos termos do artigo 312, ele citando aqui o processo penal e concluindo dizendo que, diante do exposto, nos termos definidos, ele mantém as medidas cautelares impostas, ressaltando novamente que, dentre elas, inexiste qualquer proibição de concessão de entrevistas ou discursos públicos ou privados. Pelos mesmos fundamentos, ele rejeita os embargos de declaração opostos por Jair Messias Bolsonaro, ou seja, Alexandre de Moraes respondendo à dúvida do momento, a discussão de se estava proibido ou não dar entrevistas. Inexiste qualquer proibição de concessão de entrevistas, vai manter as cautelares, mas prisão preventiva por hora não vai acontecer. É com essa notícia que a gente já abre o nosso All News aqui. Josias de Souza e Sakamoto já com a gente. Já começa o seu bom dia hoje com análise, Josias. Bom dia para você. Notícia acabando de sair, então, a resposta que a gente estava esperando de Alexandre de Moraes veio. Como que a gente pode ler ela nesse começo de quinta-feira? A gente pode ler, Natália, a resposta. Bom dia a você, bom dia ao Sakamoto. A resposta do Alexandre de Moraes, como a resposta de alguém que, emparedado por conta de uma obscuridade da decisão anterior, agiu com bom senso. Mandar prender o Bolsonaro nesse momento, ou impor a ele algum tipo de cautelar que fosse confundida com censura, seria o mesmo que presentear um réu que está às vésperas de uma condenação, com o papel de coitadinho, com o papel de vítima. E o Alexandre de Moraes, depois de muita reflexão, porque essa decisão, é preciso constatar, veio num ritmo diferente do que costuma ser empregado pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é muito rápido na caneta. Neste caso, ele foi mais comedido, refletiu mais, houve discussões dentro do Supremo Tribunal Federal, nos bastidores do Supremo Tribunal Federal, e ali soaram muitas vozes nesse sentido, nessa direção, de que era preciso manter o que foi adotado de forma muito... E a comunidade jurídica aplaudiu, em sua maioria, as decisões
que, tomadas pelo Alexandre de Moraes e referendadas pela primeira turma do Supremo, impuseram ao Bolsonaro uma série de restrições, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de se ausentar de casa à noite e nos finais de semana. Isso foi muito aplaudido. Agora, qualquer tentativa de cercear entrevistas, impondo responsabilidade indireta por algo que é incontrolável, como o conteúdo de redes sociais alheias, isso seria um tiro de bazuca contra o pé, teria um efeito inverso, restaria a impressão de que o Alexandre de Moraes converteria uma coisa necessária, que foram esse conjunto de restrições cautelares, em algo excessivo. O ministro agiu com ponderação, ouviu quem estava ao seu redor e produziu uma decisão sensata. Esta decisão pode ser compreendida como um esforço que, mesmo a contragosto, adotado mesmo a contragosto, mesmo havendo elementos suficientes para a decretação até de uma prisão preventiva, o Alexandre de Moraes, agindo com muito bom senso, evita presentear o Bolsonaro com esse papel de coitadinho, papel de vítima, que é o que ele desejava nesse momento e era o que ele estava buscando com a coreografia que ele executou na Câmara no início da semana. Isso é o que ele desejava. E o Alexandre de Moraes se absteve de dar esse presente ao Bolsonaro. Seguindo muito das recomendações que a gente tem ouvido de tantos lados, né, Sakamoto? Queria te ouvir também, destacando então que nessa decisão, Moraes diz que Bolsonaro cometeu uma irregularidade isolada e explicou também essa questão que gerou tanta dúvida para a gente das entrevistas. Essa resposta que a gente veio esclareceu, de certa forma, as dúvidas, as questões dúbias que estavam pairando ali na sua opinião, Sakamoto? Como que a gente pode ler agora essa decisão do Moraes? Bom dia para você também. Bom dia, Natália. Bom dia, Josias. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no All News, né? Eu estava terminando de ler a decisão, né? E o Moraes tenta fazer uma diferenciação. Ele termina deixando claro que ele nunca proibiu. Ele começa e termina dizendo que ele nunca proibiu o Bolsonaro de conceder entrevistas, que ele pode conceder entrevistas, né? Deixa claro que essas entrevistas podem ser repercutidas, inclusive, em redes sociais, difundidas, né, em redes sociais. Mas aí ele tenta separar, né? E aí eu quero ver como é que vai ser a aplicação disso, na verdade. Porque ele tenta separar a questão da concessão da entrevista com a instrumentalização dessa entrevista, a edição dessa entrevista, a coordenação entre vários perfis bolsonaristas para que alguma parte, algum conteúdo dessa entrevista continue sendo usado contra o Brasil, contra os interesses nacionais, contra o processo judicial adotado que está em curso pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele pode dar entrevista, as entrevistas podem ser difundidas nas redes sociais, as pessoas podem comentar, etc e tal. O que não pode, e aí por isso que eu falo, quero ver como é que o Supremo vai fazer isso, o que não pode é o réu se organizar junto a outras pessoas como Eduardo Bolsonaro, junto a outros de seus aliados, para, em forma de milícias digitais, pegar conteúdos e trabalhar esses conteúdos para continuar atacando o país, atacando a soberania e atacando o próprio Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu coloquei, existe ainda uma dimensão de subjetividade bastante grande na decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? E eu vou ler um trecho aqui, né? Na decisão de 17 de julho, ficou consignado que as condutas praticadas por Jair Bolsonaro para embaraçar a ação penal, da qual ele é réu no Supremo, que tramita na Suprema Corte, se alinharam ao modus operandi de seu filho, Eduardo Bolsonaro, inclusive com a instrumentalização das redes a partir de diversas postagens coordenadas pelos investigados e seus apoiadores políticos, induzindo e instigando o chefe de Estado estrangeiro, Donald Trump, a tomar medidas para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras no flagrante atentado à soberania nacional, né? Então, o que que acontece? Ele colocou, aí ele coloca nesse ponto. Em momento algum, Jair Messias Bolsonaro foi proibido de conceder entrevistas ou proferir discursos em eventos públicos ou privados. Ou seja, ele pode continuar falando nas escadarias do Congresso, ele pode falar em eventos do PL, ele pode dar entrevistas, respeitados os horários estabelecidos das medidas restritivas, ou seja, durante o dia,
À noite ele tem que se recolher. A explicitação da medida cautelar, né, deixou claro que não será admitida a utilização, e aí vem o ponto que eu estou levantando, que é não será admitida a utilização de subterfúgios para a manutenção das práticas das atividades criminosas com a instrumentalização de entrevistas ou discursos públicos como, aspas do próprio ministro Alexandre de Moraes, material pré-fabricado para posterior postagens nas redes sociais de terceiros previamente coordenados, ou seja, produzir, dar entrevistas ou dar alguma coisa para produzir conteúdo para continuar atacando, fomentando a ação dos Estados Unidos ou atacando o STF de forma coordenada. É por isso que eu falei da questão da subjetividade. E aí, o que que acontece? Ele falou: olha, não é lógico e razoável. Desculpa estar falando isso, mas é que eu acho que é importante esse ponto, Natália. Permitir a utilização do modus operandi criminoso, né, dos bolsonaros, com diversas postagens nas redes de terceiros, em especiais das milícias digitais. Lembrando que existe um inquérito de milícia digital dentro do Supremo Tribunal Federal, que pega o gabinete do ódio, que pega toda essa coordenação de aliados de Bolsonaro para o ataque às instituições, né, previamente coordenados para a divulgação de condutas ilícitas que poderiam ser praticadas por Bolsonaro em entrevistas. Ou seja, se o Supremo entender que aquele conteúdo de Bolsonaro está dando uma entrevista simplesmente para gerar recortes nas redes sociais, para atacar Alexandre de Moraes, para atacar o Supremo Tribunal Federal, para atacar o processo ou para fomentar mais medidas contra o interesse nacional, medidas a serem tomadas pelos Estados Unidos contra o nosso interesse nacional, aí vai se considerar que sim, aquele conteúdo que foi aquela entrevista, na verdade não foi uma entrevista, foi uma coisa que organizou-se para gerar um ataque, ou seja, para produzir bambu para flecha bolsonarista, para ser bem claro. Aí o Alexandre de Moraes dá um hashtag, estou avisando aqui, né? Com diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, a justiça é cega, mas não é tola. Ele soltou um mais com I, é mais com S. Mas não é tola, né? Ele deixa bem claro, ele fala isso, né? E aí ele fala o seguinte, ele volta a falar, olha, ele pode dar entrevista, o que não pode ter é toda essa estrutura para pegar e transformar em recortes e de forma coordenada atacar. Ou seja, uma pessoa normal que estiver assistindo, pelo que eu entendi, uma pessoa normal, um seguidor do Bolsonaro, mais radical, que estiver assistindo e fizer o seu recorte e divulgar, é uma coisa, não tem importância. O problema é ter uma ação coordenada a partir desses conteúdos de entrevistas concedidas para produzir material para atacar o Supremo ou para atacar o Brasil. Então, no final do dia, tá mais resolvido. Então, respondendo a sua pergunta, tá mais resolvido, tá mais claro, mas ainda contém uma dose muito grande de subjetividade. Ou seja, eu não acho que o Alexandre Moraes vai prender o Bolsonaro, se eu concordo com o Josias, não agora, né? Tá fazendo o máximo para esperar a condenação com trânsito julgado. Mas, ao mesmo tempo, deixou claro, isso aqui pode dar problema para você, mas eu acho que na hora que eles forem decidir se isso vale ou não, isso aqui foi manipulado ou não manipulado, vai demandar um grande debate, tá? Porque às vezes as coisas são muito bem feitas e parecem não parece manipulado, mas foi, e tem coisa que não foi manipulada, mas parece manipulado. Então tem uma carga de subjetividade ainda no meio, Natália.